Deixe-me ser claro e direto. Você estaria preparado para fugir agora, caso seu país colapsasse e o governo cancelasse documentos? E antes que você questione, sim, isso ocorre e com certa frequência. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Por séculos, contando-se desde a fundação dos estados modernos tal qual conhecemos hoje, o conceito de cidadania permaneceu engessado, praticamente imutável. Para ser considerado cidadão nato de um país, o indivíduo precisaria ter nascido dentro daquele território jurisdicional ou ser filho de alguém que já ostentava o status de cidadão. Estes conceitos jurídicos estão ainda hoje vigentes e são denominados jus solis e jus sanguinis, respectivamente. Um pouco mais além, também eram possíveis as naturalizações, desde que a pessoa se case com um cidadão de outro país ou resida ali por tempo mínimo ou ainda comprove ascendência direta. Os detalhes variam de país para país, em virtude das diferenças de legislações e suas mutações ao longo do tempo. No entanto, tudo isso ainda funcionava de modo muito precário e burocrático. Proporcionalmente, quase ninguém possuía um segundo passaporte. Vale salientar que meio século atrás, a maioria das nações sequer permitiam casos de dupla cidadania envolvendo seus nacionais, enquanto hoje isso é quase uma regra geral. De um universo de quase 200 países, cerca de 50 desses a proíbem completamente. Nas últimas décadas, porém, o conceito de aquisição de cidadania foi expandido por uma nova indústria, a da venda de passaportes através de investimentos e ou doações financeiras. Segundo Christian Kellen, advogado suíço especializado no assunto e sócio da Henley & Partners, trata-se de uma indústria global que opera cerca de 25 bilhões de dólares por ano. Mas afinal, o que é cidadania por investimento e por que deveríamos buscá-la? A cidadania é a relação entre indivíduo e Estado-nação, pelo qual o primeiro recebe direitos do segundo, votar, trabalhar, possuir propriedades, em troca de deveres, manter leis e costumes e pagar impostos. Logo, obter a cidadania por investimento se trata de obter um novo passaporte ao investir na economia do país que o acolhe. Tecnicamente falando, o Programa de Cidadania por Investimento é um instrumento legal, proporcionado por um determinado país, visando fornecer a um estrangeiro a oportunidade de adquirir o status de cidadão. Tudo tende a ser feito de uma maneira célere e transparente, muitas vezes remotamente, ou seja, o sujeito torna-se cidadão de outro país sem nunca sequer ter posto os pés lá. O benefício da cidadania é vitalício, transmissível para os descendentes e dá direito à emissão de passaporte, a verdadeira cereja do bolo. Para muitos pequenos países, principalmente do Caribe, a venda de passaportes é uma importante fonte de receitas, junto a atividades turísticas e financeiras, impulsionando seu desenvolvimento e competitividade global. Já para os investidores, uma excelente oportunidade de buscar a paz e a tranquilidade de estar associado a um Estado pequeno e indisposto ou incapaz de vigiar seus cidadãos. Assim como uma sociedade de leis privadas, você escolhe, através de seus investimentos, a quem se associar e até onde viver e pagar tributos. Como vários países fazem parte desse mercado, há uma intensa competição por pessoas e capital. Ganha quem oferecer mais, cobrando menos. Entre as principais vantagens temos: primeiro, plano B contra os governos autocratas. Se o governo confiscar seu passaporte, como Venezuela, Bolívia, Turquia e Afeganistão têm feito com opositores, use o reserva para se mandar do país e reconstruir a vida onde quiser. Segundo, incremento de privacidade. Pode-se abrir contas bancárias livremente em jurisdições mais favoráveis ao sigilo. Terceiro, melhoria na capacidade de mobilidade global. Com mais um passaporte na mão, você provavelmente terá um rol mais extenso de destinos alcançáveis sem necessidade de visto. Quarto, otimização tributária. Como muitas cidadanias por investimento são fornecidas por países considerados refúgios fiscais, você pode levar o capital para o seu novo país e obter isenções maciças de impostos. E quinto, esquiva do serviço militar obrigatório. Em diversas jurisdições, a máfia estatal força jovens a pegarem armas e eventualmente morrer em virtude de guerras quase sempre desnecessárias e muito caras. Mas como funciona o processo e quais modalidades de cidadania por investimento existem?
Cada país decide como ou se oferecerá cidadania por investimento. Logo, cada programa terá características singulares, a depender das particularidades jurídicas e burocráticas vigentes. Mas, em linhas gerais, a compra de um passaporte ocorre por doação, investimento imobiliário ou um misto de ambos. Alguns países optam também por oferecer a alternativa de investimento em títulos de dívida pública, com baixa rentabilidade e tempo mínimo de manutenção do capital, pouco encontrado atualmente neste mercado. Quanto aos requisitos, é cobrado dos candidatos comprovação documental de ficha judicial limpa, origem lícita de bens e capitais, exame médico negativo para algumas doenças e contratação de representante jurídico credenciado. Uma vez cumpridos os requisitos, a carta de cidadania e o passaporte podem ficar prontos e serem enviados ao investidor em períodos que vão de 30 dias a 6 meses. Ademais, é importante salientar que existem atualmente uma intensa competição no setor, com mais de 20 países oferecendo passaportes em troca de investimentos em programas dos mais variados moldes. Vão desde a concessão direta de cidadania por investimento até programas de residência permanente que dão acesso futuro à cidadania. Cada nação tem sua reputação, com clientes e representantes legais buscando evitar programas de cidadania com históricos de instabilidade, perda de prestígio do passaporte e lentidão e corrupção endêmica. Por má reputação, inclusive, vários países encerraram seus programas em virtude da falta de interessados, como Comores na África e Moldávia na Europa. Apesar de já existirem e funcionarem há quase 4 décadas, os programas de cidadania por investimento tomaram mais impulso a partir dos anos 90. O primeiro programa, nos moldes aproximados de hoje, foi lançado em 1984 por São Cristóvão e Neves, após estagnação econômica gerada pelo colapso do setor açucareiro do arquipélago anos antes. Imediatamente em seguida, outras nações caribenhas seguiram o exemplo e estruturaram seus próprios programas também, proporcionando impulso no desenvolvimento regional e diversificando a vida econômica destes. Mas por que é tão importante ter um passaporte reserva? Basta uma rápida procura e, em milésimos de segundos, uma chuva de abusos estatais e restrições de liberdade e propriedade vem nos lembrar da importância de uma rota de fuga. Na China, um dos mais pujantes mercados consumidores de cidadanias por investimentos da atualidade, importantes figuras empresariais são constantemente vítimas de violações legais e perseguições políticas. Figuras como Jack Ma, Guo Weng, que é um ex-proeminente construtor chinês expurgado do PCC, que já contamos a história dele aqui no canal, entre outros, são rotineiramente ameaçados pelo Estado e eventualmente precisam sair do país. Pequim, inclusive, já tinha frequentado recentemente este noticiário por caçar cidadãos que compraram cidadania em Vanuatu, arquipélago a leste da Austrália, em 2018 e restringir a emissão de passaportes em 2020. Nos Estados Unidos, o número de americanos que obtêm outra cidadania e pedem a revogação da americana só cresce nos últimos 10 anos. Devido a extensas obrigações tributárias, como alíquotas crescentes e pagamento de impostos de renda mesmo vivendo no exterior, os tribunais americanos julgam cada vez mais pedidos como este. O Senado, inclusive, já debateu meios de dificultar os pedidos de revogação de cidadania, como fazem nossos vizinhos hermanos. Fenômeno semelhante ocorre na França, tendo se iniciado há ainda mais tempo e já afeta severamente a pirâmide etária, composição de força de trabalho e arrecadação de impostos. E aqui do lado, não podemos nos esquecer o exemplo da Argentina. Após décadas de fanfarronice e desrespeito às liberdades, Buenos Aires decidiu aumentar ainda mais os impostos e controles de câmbio. Os burocratas têm assistido a hordas de argentinos fugindo para o Uruguai, estes inteligentemente acolhendo, oferecendo melhores impostos e residência facilitada aos hermanos. Isso para não citar tantos e tantos exemplos ao longo da história. Por fim, obter uma cidadania por investimento não é, no entanto, algo barato. Os programas mais econômicos custam cerca de $100 mil, caso de Dominica, Santa Lúcia e Antigua e Barbuda. Já na cifra de $150 mil está Granada, bastante visada por propiciar acesso ao tão cobiçado visto E2 americano. São Cristóvão e Neves se destaca por entregar um histórico maior de confiabilidade e o mais poderoso passaporte dentre os 5 competidores da região, acessando quase 160 países sem visto. No setor Ásia-Pacífico, Vanuatu destaca-se pelo processo de cidadania mais rápido hoje em vigor,
cobrando $130 mil por seu passaporte, com acesso sem visto a quase 130 países. Para quem não se dispõe desses montantes, ainda há esperança. Vários países oferecem cidadania através de investimentos bem menores, porém condicionados à presença física em seu território por um tempo mínimo. No Uruguai, 3 anos para famílias e 5 anos para solteiros. No Paraguai, 3 anos mais $5 mil em conta bancária. Já no Panamá, 5 anos e $5 mil em conta. Rumo ao leste, temos a Armênia, com 3 anos e $20 mil investidos. Portugal aparece como uma boa opção na Europa Ocidental, com 5 anos, mais o negócio gerando ao menos 10 empregos, entre outros. Mas, independentemente da rota escolhida, fica o conselho: se puder, tenha um passaporte reserva. Você pode não conseguir visualizar isso agora, mas isso pode até salvar sua vida um dia. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Charlie Mike, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!